E se tudo que você aprendeu sobre energia nuclear estiver errado? Pensa comigo, uma fonte de energia que não emite carbono, que ocupa menos espaço que um parque eólico, que funciona 24 horas por dia sem depender de sol ou vento e que gera mais energia com 1 quilo de combustível do que 3.000 toneladas de carvão conseguiriam. Parece a solução perfeita para a crise energética, certo? Bom, nós estamos falando da fissão nuclear. Mas então, se ela é tão boa, por que metade do mundo fugiu dela como se fosse o próprio apocalipse? Para entender por que a energia nuclear causa tanto fascínio e tanto medo, é preciso voltar ao básico, o átomo. Tudo que existe no universo é feito de átomos, e dentro deles, no núcleo, mora uma quantidade absurda de energia presa. A fissão nuclear é basicamente o processo de quebrar esse núcleo em partes menores. Quando isso acontece, uma quantidade colossal de energia é liberada, muito maior do que qualquer combustível convencional consegue entregar. É como se a natureza tivesse guardado um segredo poderoso bem no coração da matéria. O elemento mais usado nesse processo é o urânio-235, um isótopo que, quando atingido por um nêutron, se divide e libera mais nêutrons. Esses nêutrons vão atingir outros átomos de urânio que se dividem também, gerando uma reação em cadeia. É aqui que a mágica e o perigo acontecem. Se essa reação for controlada, temos um reator nuclear gerando energia elétrica para milhões de casas. Se não for, bem, aí a história muda completamente de figura, e é sobre isso que o mundo aprendeu da pior forma possível. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A física nuclear é bem compreendida e os reatores modernos são projetados com múltiplas camadas de segurança. O ponto aqui é entender que a fissão nuclear é uma ferramenta poderosíssima e, como toda ferramenta, o resultado depende de como ela é usada. Um reator nuclear, no fundo, funciona de um jeito surpreendentemente simples. Ele esquenta a água. Isso mesmo, toda aquela tecnologia de ponta, todo aquele urânio enriquecido serve para uma coisa bem antiga: ferver água e gerar vapor. Esse vapor movimenta turbinas que giram geradores que produzem eletricidade. É o mesmo princípio de uma usina termoelétrica, só que a fonte de calor é a fissão e não a queima de carvão ou gás. O coração do reator é o núcleo, onde ficam as varetas de combustível nuclear, geralmente pastilhas de dióxido de urânio empilhadas. Quando os nêutrons atingem esse combustível, a fissão acontece e libera calor. Entre essas varetas, existem as chamadas barras de controle, feitas de materiais que absorvem nêutrons, como cádmio ou boro. Inserir ou retirar essas barras é o que acelera ou freia a reação. Pensa nisso como o acelerador e o freio de um carro. O motorista, nesse caso o operador, decide a velocidade da coisa toda. A água que circula pelo núcleo absorve o calor e é levada para trocadores de calor, onde transfere essa energia térmica para outro circuito de água, que vira vapor e move as turbinas. E quando se olha para a quantidade de energia gerada a partir de tão pouco combustível, começa a ficar claro por que essa fonte é tão especial. Para ter uma ideia, uma única pastilha de urânio, do tamanho de uma bala de goma, contém a mesma energia que 1 tonelada de carvão. Enquanto usinas termoelétricas precisam de montanhas de combustível fóssil sendo queimado sem parar, um reator nuclear opera meses com uma quantidade mínima de material. É uma diferença tão gritante que parece até injusto comparar. Para colocar em perspectiva, 1 quilo de urânio-235 consegue gerar cerca de 24 milhões de quilowatts-hora de energia. Para igualar isso com carvão, seriam necessárias mais de 3.000 toneladas do material. E se a comparação for com petróleo ou gás natural, a história se repete. A energia nuclear é centenas de milhares de vezes mais concentrada. Isso significa menos extração, menos transporte, menos armazenamento e menos impacto logístico. E olha, isso não é só número bonito. Países com pouco espaço territorial ou recursos naturais limitados conseguem garantir sua segurança energética com usinas nucleares compactas. A França, por exemplo, gera mais de 70% da sua eletricidade a partir da fissão, ocupando uma fração do espaço que parques eólicos ou solares exigiriam. Mas eficiência é só parte da equação. O que muita gente não sabe é que essa potência toda vem acompanhada de uma pegada ambiental surpreendentemente leve, e é aí que o jogo fica ainda mais interessante.
Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, a energia nuclear é uma das fontes mais limpas que existem. E isso não é opinião, é dado. Durante a operação, uma usina nuclear não emite dióxido de carbono, nem óxidos de enxofre, nem material particulado. Zero, nada. Enquanto usinas a carvão despejam toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera a cada hora, os reatores nucleares trabalham silenciosamente, gerando eletricidade sem contribuir para o aquecimento global. Num mundo obcecado em reduzir emissões, ignorar essa vantagem é, no mínimo, curioso. Mas e o lixo nuclear? Alguém pode perguntar. Sim, ele existe e precisa ser tratado com seriedade. Porém, o volume é absurdamente pequeno quando comparado ao de outras indústrias. Todo o resíduo de alta atividade gerado por uma usina nuclear ao longo de décadas cabe em uma quadra de tênis. Já os resíduos da queima de combustíveis fósseis estão espalhados pela atmosfera, pelos oceanos, pelos pulmões das pessoas. A diferença é que o lixo nuclear é contido, rastreado e armazenado, enquanto o lixo do petróleo e do carvão é simplesmente liberado para o mundo. Quando se coloca na balança, considerando o ciclo de vida completo, da construção ao descomissionamento, a energia nuclear emite menos carbono por quilowatt-hora do que a solar e está no mesmo patamar da eólica. A pegada ambiental é mínima e a geração é contínua, sem depender de sol ou vento. Parece a solução perfeita, certo? Bom, se fosse simples assim, o mundo inteiro já teria abraçado os reatores. Mas aí veio 1986, uma cidade chamada Pripyat e um reator que mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga a energia nuclear. Era 26 de abril de 1986 e o reator número 4 da usina de Chernobyl, na União Soviética, estava prestes a entrar para a história da pior forma possível. Naquela madrugada, um teste de segurança mal planejado, combinado com falhas de projeto e decisões desastrosas dos operadores, levou a uma explosão que liberou quantidades massivas de material radioativo na atmosfera. Não foi a fissão nuclear em si que falhou, foi o sistema ao redor dela. O reator RBMK de design soviético tinha uma vulnerabilidade grave. Em certas condições, ao invés de desacelerar, a reação se intensificava. E foi exatamente isso que aconteceu. O que se seguiu foi uma catástrofe sem precedentes. A explosão arrancou a tampa do reator de mais de 1.000 toneladas e expôs o núcleo diretamente ao ambiente. Grafite incandescente queimava a céu aberto, espalhando isótopos radioativos como césio-137 e iodo-131 pelo vento. A cidade de Pripyat, a poucos quilômetros dali, só foi evacuada 36 horas depois, tempo suficiente para que milhares de pessoas fossem expostas à radiação. Bombeiros, operadores e soldados entraram no inferno nuclear com proteção mínima, muitos pagando com a própria vida. O projeto do reator era conhecido por ter falhas, mas o regime soviético priorizou sigilo sobre segurança. Hoje, a zona de exclusão continua inabitável, um lembrete físico do que pode dar errado. Mas aqui vai o ponto crucial. O mundo aprendeu com isso. Novos padrões de segurança foram criados, reatores foram redesenhados, protocolos internacionais surgiram. E mesmo assim, 25 anos depois, a natureza resolveu testar a humanidade de novo, dessa vez no Japão, com um desafio completamente diferente. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9.0, um dos mais poderosos já registrados na história. Como se não bastasse, um tsunami devastador veio logo em seguida, com ondas de até 14 metros varrendo a costa. A usina nuclear de Fukushima Daiichi estava bem no caminho dessa fúria. E aqui está o detalhe que muita gente não sabe. Os reatores resistiram ao terremoto. Eles fizeram exatamente o que deveriam fazer. Desligaram automaticamente. O problema veio depois, e veio das águas. O tsunami destruiu os geradores de emergência que mantinham os sistemas de refrigeração funcionando. Sem energia, não havia como remover o calor residual dos núcleos, e 3 reatores acabaram derretendo parcialmente.
Houve liberação de material radioativo, evacuações em massa e pânico generalizado. Mas, e esse mas é importante, as fatalidades diretas por radiação foram zero. Zero. As fatalidades vieram do tsunami e da evacuação caótica, não da radiação em si. Isso não significa que o acidente foi pequeno, longe disso, mas mostra que os sistemas de contenção, mesmo falhando, evitaram o pior cenário. O Japão, que tinha planos de expandir seu programa nuclear, freou bruscamente e desligou quase todos os seus reatores. O mundo assistiu e o medo voltou com força total. E é justamente esse medo, muitas vezes desproporcional aos fatos, que passou a moldar políticas energéticas inteiras, como se a percepção fosse mais poderosa que a realidade. Depois de Chernobyl e Fukushima, o medo de reatores nucleares disparou no imaginário coletivo. Só que, olhando os números friamente, a fissão nuclear é uma das fontes de energia mais seguras que existem. Por quilowatt-hora gerado, ela causa menos mortes do que hidroelétricas, muito menos do que carvão e petróleo, e está no mesmo patamar de solar e eólica. Mas tente explicar isso para alguém que cresceu assistindo filmes sobre apocalipses radioativos. A emoção fala mais alto que a realidade. O problema é que acidentes nucleares, quando acontecem, são espetaculares. Eles viram manchete, viram série de TV, viram símbolo de catástrofe. Enquanto isso, a poluição do ar causada por combustíveis fósseis mata milhões de pessoas por ano, sem alarde, sem evacuações dramáticas, sem câmeras. A morte lenta e invisível não gera o mesmo impacto emocional que uma explosão em um reator numa cidade impronunciável, e assim a percepção se descola completamente da realidade. Esse medo, alimentado por décadas de ficção científica e cobertura sensacionalista, moldou políticas energéticas inteiras. Países abandonaram programas nucleares, outros proibiram novas construções e muitos apostaram em fontes renováveis intermitentes, sem ter como suprir a demanda base. A Alemanha, por exemplo, desligou reatores e acabou queimando mais carvão e encarecendo sua própria energia. Mas será que todo mundo seguiu esse caminho? O Ocidente está dividido, e essa divisão tem consequências diretas na matriz energética global. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a história é completamente diferente. A China lidera a corrida nuclear, com dezenas de reatores em construção e uma meta ambiciosa de triplicar sua capacidade até 2035. A Índia segue o mesmo caminho, investindo pesado em energia nuclear para sustentar seu crescimento econômico explosivo. Os Emirados Árabes Unidos inauguraram sua primeira usina nuclear, tornando-se o primeiro país árabe a gerar eletricidade por fissão. Rússia, Coreia do Sul e Japão, sim, o mesmo Japão de Fukushima, está religando reatores e planejando novos. A mensagem é clara: quem quer crescer sem depender de combustíveis fósseis está olhando para o átomo. E aqui mora a ironia. Países que abandonaram a energia nuclear por medo ambiental acabaram, em muitos casos, aumentando suas emissões de carbono. A Alemanha é o exemplo mais emblemático. Substituiu reatores limpos por usinas a gás e carvão, andando na direção oposta da descarbonização. O mundo parece estar acordando para essa contradição, e uma nova geração de tecnologias nucleares promete mudar ainda mais esse jogo, com reatores menores, mais seguros e até capazes de reaproveitar o lixo nuclear como combustível. O futuro da energia nuclear não se parece em nada com o passado, e isso é uma ótima notícia. A nova geração de reatores está sendo projetada com filosofias completamente diferentes, menores, mais seguros e economicamente viáveis. Os chamados SMRs, ou reatores modulares pequenos, são a grande aposta do momento. Eles podem ser fabricados em série, transportados por caminhão e instalados em locais remotos ou em substituição a usinas a carvão desativadas. Empresas como NuScale, Rolls-Royce e até a gigante da tecnologia Bill Gates com sua TerraPower estão investindo bilhões nessa tecnologia. E tem mais no horizonte: a fusão nuclear. A mesma reação que alimenta o Sol está cada vez mais perto de se tornar realidade comercial. Projetos como o ITER na França e iniciativas privadas nos Estados Unidos estão quebrando recordes. Se a fusão for dominada, a humanidade terá acesso a energia praticamente ilimitada e sem resíduos de longa duração. O mundo errou ao abandonar a fissão por medo, mas parece estar corrigindo a rota, e a próxima década pode marcar o maior renascimento nuclear desde que o primeiro reator foi ligado, lá em 1942. Então é isso.
A fissão nuclear não é a vilã que te ensinaram a temer. Se esse vídeo fez você enxergar a energia nuclear de um jeito diferente, já sabe. Deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você quer continuar aprendendo sobre ciência, tecnologia e os processos que fazem o mundo funcionar, se inscreve no Reator do Jacaré e ativa o sininho para ficar mais inteligente. Forte abraço e até o próximo vídeo.